estamos de volta. A turminha hoje tem passo a passo em bordado com Valéria Soares, Flor Camélia. E agora a gente vai dar continuidade. No intervalo, a gente adiantou um pouquinho a costura, mas agora a gente vai mostrar para vocês. Não, eu parei. Só reforçou Só aqui. reforcei. Fizemos o ciclo, a gente completou o ciclo. Porque tava meio folgadinho. Ó, então o que eu vou fazer? A próxima camada eu vou encaixar ela aqui dentro, olha. Tá vendo? E um pouquinho pra dentro, pra fechar, pra fechar mais o miolo. Tá. Olha lá, pra não ficar um miolo muito pequeno, muito grande, quer dizer. Então, ó, não posso pôr muito pra fora, nem muito pra dentro, aqui. Eu vou fazer o mesmo processo, tá? Eu vou costurar igual eu costurei no começo, tá? Eu vou só fazer assim uns pontinhos, só pra ela ficar quietinha aqui, pra gente passar pro outro passo, porque não tem segredo, né? Tem a folhinha também? Tem a folhinha e o miolo também, que é interessante. Fazer que eu vou deixar pro final, porque o miolo a gente vai fazer com cola. Aqui, Tati, até uma coisa interessante que eu queria comentar, que eu fui comprar essa fita em São Paulo, porque esqueci a minha, cortei todas as fitas e deixei no balcão da loja a hora que eu tava saindo. Ficou lá no Paraná. E eu aqui desesperada por fita. Fui lá, tava em São Paulo, fui comprar, corri, peguei a cor que eu queria. Quando eu vi, era de poliamida. E essa é poliéster, olha a diferença. Às vezes as pessoas perguntam pra mim, Valéria, pode ser poliamida? Além dela ser mais cara, mas ela é muito molinha, tá vendo? Tá. Essa aqui é mais fácil, porque ela já dá o formato da flor. Mas A fica de bonita também. poliéster é melhor. Isso. Essa é poliamida, gente. E ela acho que é uns 40% mais cara. Mas ela é mais difícil de trabalhar, que ela escorrega, ela parece uma seda, tá? Então vamos fazer a folhinha? Legal passar essas diferenças também, né, Valéria? É, o pessoal me pergunta. Então eu fiz aqui um risco com um moldezinho a folha, fiz um risco no meio. Eu sempre falo que a gente começa a folha com 1/3 da folha. Então eu vou dividir esse risco em 3. Então o primeiro ponto é 1/3. É o ponto japonês. Faz o desenho da folhinha, Isso. corta no meio. Isso, deixa eu só achar o avesso aqui. Eu vou mostrar pro pessoal como que eu finalizo, não, né? Eu tô iniciando, mas como que eu coloco ela aqui atrás. Coloco na direção do risco, dou uma queimadinha e faço isso, ela cola, tá? Depois eu vou finalizar o acabamento com alguns pontinhos. E aqui do 1/3 que ela comentou, gente, então no risco ela faz 3. 3, isso. Pra ficar 3 divisões, isso, tá? 1/3. Pontinho japonês, que todo mundo conhece, que é o pontinho reto, que a gente insere a agulha em cima da fita. Puxo, até formar um biquinho bem fininho. E agora eu vou fazer assim, eu vou trabalhar como se imaginasse uma linha aqui, ó, um pouquinho a do meio, uma para a direita, uma para a esquerda. Essa é a do meio, uma para a direita, uma para a esquerda. Eu vou trabalhar cruzando aqui, ó. Eu venho na direita, na esquerda. E vou fazer um pontinho japonês pro lado direito. Essa pra folha, qual que é o tamanho da fita, Valéria? Número 1. 1. Aí eu desço um pouquinho. Nossa, eu passei creme na mão, tá escorregando a agulha da minha mão. Ó. Abro bem a fita e vou... Então eu vou cruzar, tá vendo? Ó, quando eu tô na direita, eu faço pra esquerda. E vou seguir até o final. Vê como é rapidinho que ela enche. Aqui, depois eu fiz um arabescozinho com ponto haste e um pontinho novo. É um pontinho de linha verde, muito bonitinho, parecido com um ponto pena, mas é um pontinho pena cheio. Aqui, quanto mais pertinho fazer, mais vai ficar assim, tipo uma escama, né? Aqui eu tô fazendo mais longe para ir rápido, mas ela fica bonitinha também. Olha, você vê como é rapidinho, tá? Uma folha grande, né? Olha, eu fiz até num outro tom mais vivo aqui para aparecer bem no vídeo. Aqui. E é fácil também, né? Só intercalando. É, então, porque o pontinho japonês é tão engraçado que antes de eu começar a fazer ele na TV, ninguém conhecia. Hoje em dia todo mundo, a maioria já sabe, porque ele é encantador, né? A gente faz tanta coisa com ele. É fácil e fica lindo. É. Mas agora eu engatei, fui fazer essa peça, agora desatei a bordar, viu? Que agora tem bastante novidade que vai vir. Opa. Olha, tá vendo que fica linda, né? O acabamento, olha pra você ver o avesso, como que fica, um espaço. Que é justamente aquele espaço que a gente fez da segunda e da terceira linha. Então, eu venho aqui, ó. Nossa, peguei um fiozinho do toalha aqui. Olha como fica. Fica acertadinho, né, ó. Tá? E aqui eu fiz um arabesco, fiz assim, ó, um arabesco assim, aqui pra cá, um pra cá, assim. Esse eu fiz com pontinho, acho que é aquele tipo pontinho atrás. Certo.
E o pontinho novo é aquele verdinho que tá lá, não sei se o pessoal consegue mostrar, que é um pontinho, que é um galinho. Da folha? Esse aí, Valéria? Isso, Olha lá, isso. gente. Olha como é interessante, as meninas vão amar. Vamos fazer o pontinho. Eu até vou fazer um risquinho, porque o pessoal às vezes em casa fica meio sem direção. Eu vou fazer um risquinho pro pessoal seguir. Eu começo ele de cima para baixo, com um pontinho reto. E já saio mais para cima, um pouquinho abaixo desse ponto reto que eu fiz. Ó, um pontinho reto e sair com a linha um pouquinho abaixo dele. E vou fazer como se eu fosse fazer um pontinho pena, que é aquele que você faz os dois lados ao mesmo tempo. Olha. Só que eu não fecho ele, eu já vou fazer outro pontinho reto para sair outro pontinho. Fiz um pontinho reto. E venho do outro lado e já faço as duas laterais ao mesmo tempo. Quem conhece um pouquinho de ponto vai ver que ele é bem parecido, ele é parente do ponto pena. Olha. Então, o bonitinho dele, porque às vezes quando a gente vai fazer, dá a impressão que são 3 pontos retos, né? Olha, um aqui, um aqui, um aqui. Mas não, se você fizer ele assim, ele não vai ter relevo. Porque esse daqui, se você ver, ó, esse pontinho, ele fica altinho, ó. Ele dá um relevo, se você vê nele bordado, é uma diferença. Tanto que eu até fiz os dois jeitos para ver e realmente, se você fizer ele... Eu tô fazendo ele aqui, bem abertinho, para o pessoal visualizar. Mas na toalha eu fiz ele mais juntinho, ele fica mais bonito, enquanto esses dois aqui serem bem próximos desse do meio. Ah, é verdade, olha lá, gente. Tá vendo? Olha como dá diferença e olha o relevo que ele tem. Justamente por isso. Então eu fiz aqui aberto para o pessoal ver e conseguir entender o ponto. Mas olha lá ele bem juntinho, como fica bonito. Fica parecendo um trigo, assim. Se você fizer ele em dourado, em marrom, ele fica muito bonito. Nossa, é verdade. Boa Eu fiz ideia. uma peça com ele dourado e bege, assim, ficou parecendo um trigo. Ficou muito bonito. Eu acho que não tem dúvida aqui, né? Não, fácil esse também, né? Então esse é fácil também. Pontinho novo fácil. E é bom assim que às vezes você faz um motivo, fica faltando alguma coisinha. Aí você entra com os galinhos desse, enriquece muito o trabalho, né? Compõe, né? Isso. Todo o trabalho bordado. E aqui sempre, lembrando as meninas, esconder os nozinhos sempre que possível embaixo das flores. Para não deixar pontinho, nozinho, nem ponta de linha no avesso, nem no direito. Então assim, tudo que der a gente esconde embaixo das flores, no direito, tá? O outro pontinho é o ponto haste. Você acha que precisa fazer um pouquinho? Quer Dá tempo, né? Dá tempo, né? Vamos ainda uns 5 minutinhos? Faz esse pontinho e finaliza com o miolo. O miolo, né? Da flor. Olha, eu coloco aqui para baixo e faço um ponto reto. E vou sair no meio desse espaço. Eu vou manter sempre a linha para baixo ou para cima, mas é sempre que eu começar, se eu escolher manter para baixo, eu deixo sempre para baixo. Se eu escolher manter para cima, sempre para cima. E vou fazer um pontinho e vou entrar no mesmo buraquinho aqui, ó. Puxo e vou fazendo aqui. O pessoal tá fazendo curso lá, viu? Muita gente de fora tá indo lá, Tati, fazer curso. Fazer sucesso. E o pessoal vai lá e ama a cidade, viu? Aí o pessoal, nossa, acho que eu quero morar aqui também. Galera, você vai levar todo mundo pra lá. Foi uma aluna que virou amiga, a dona Nilma, de Recife. Ela falou, eu vou me aposentar e vou vir pra cá, porque é muito bom. Então, Tati, esse é só o pontinho haste mesmo, eu acho que o pessoal... É bem facinho, né? Finalizar ele é simples, que é esse aqui. Então, eu vou cortar aqui, para não ficar me atrapalhando. E aí nós vamos fazer aqui. O miolo, assim, muito fácil, Tati. Eu vou usar cola de lantejoula, tá? Outra cola eu não aconselho, porque essa daqui, depois que ela seca, ela vira uma lantejoula mesmo, sabe? Assim, uma coisa meio vidrada e não solta. Tá? Pode lavar? Pode. Essa aqui que eu uso nos quadros para fazer a gotinha de orvalho também. Eu coloco a cola, mas é uma quantidade generosa, não pode ser muito pouco, tá? Ó, coloco a cola e venho com as minhas miçanguinhas, uma colherzinha ou com a tampinha assim, ó, e coloco. Pode ser pérola, pode ser dourada, pode ser a cor que a pessoa quiser, né? Eu até queria colocar aqui na cor de pérola mesmo, mas eu tava sem em casa, coloquei o amarelinho, mas ficou gostoso. Olha lá. Que bonito. Ó, aí eu venho e dou uma pressionadinha. Então, depois que secar, com certeza vai sair algumas. Então, sempre coloca uma quantidade a mais, porque depois, na hora que secar, você vira e vai tirar o excesso. Quanto tempo você deixa secando, Valéria? Geralmente, assim? Normalmente eu gosto de deixar de um dia pro outro, mas ela seca com umas 4 horas, mais ou menos, ela já dá pra manusear. Mas assim, pra lavar tem que esperar uns 72 horas, né? Mas ninguém vai lavar assim, normalmente, né? Faz assim, né? Vamos lá, coloco aqui, né? E a outra opção que eu trouxe pra você foi essa aqui, ó. Essa daqui eu fiz com a fita número 9.
Então, essa daqui é a número 5. número 5. Número 5. Essa é o número 9. Número 9. E no meio, em vez de eu dar 2 voltas, eu fiz uma volta só e emendei. Certo. E no meio eu fiz aqui um chumacinho de fita número 1. Isso aqui, ó. Ui. Deixa eu pegar uma agulha aqui. Não precisa nem de agulha. Não precisa nem de linha, só para o pessoal ver. Mais ou menos uns 4 centímetros, eu fui fazendo assim, ó, na agulha. Ó. Se em casa o pessoal medir para sair tudo igualzinho, tá vendo, ó? Vai colocando uma atrás da outra, passa um fiozinho, ó. Mas tudo do mesmo tamanho, assim. Isso, várias argolinhas. E vai fazer um chumacinho aqui. Aí eu fiz um chumacinho menor e o outro maior, e eu venho e coloco ela aqui, ó. Olha. Então aqui nessa florzinha também, se o pessoal quiser fazer, pode fazer. Aí pode usar, no rosa fica lindo fazer com vinho no meio, tá? Pode fazer aqui também, mas aí faz menorzinho. Pode fazer até com a fitinha 0, aí ela fica assim, todinha redonda, mas assim, o miolo vai ficar assim. Gostei. Né? Ficou super alegre essa cor aqui, né? No vídeo fica tão bonito, né? Acende, né? É, fica super joia. Vou divulgar os contatos da Valéria Soares. Qualquer informação que vocês queiram receber, a gente aproveita para mostrar também outros trabalhos lindos. Valéria Soares agora no Paraná, 0 operadora, 44 DDD do Paraná, 3247-1181. 0 operadora 44 32 47 11 81. Tem o e-mail, também tá no vídeo, turminha. Tem site, pode procurar Valéria Soares aí nas redes sociais. Verdade. Tudo com nome, né, Valéria? Valéria Soares Ateliê, tem Ateliê, a página Valéria também Soares Ateliê. Isso, é. Procura lá no Face, vocês acompanham também fotos dos trabalhos. Adorei revê-la. Eu também. Boa viagem de retorno. Passa Obrigada. o feriado por aqui, Valéria, ou já volta hoje? Não, volto hoje ou amanhã cedinho já tô lá. Boa viagem. Obrigada. Mande um beijo Lá de não toda a é equipe. feriado, viu? É verdade, o Não Paraná. é, É só o não. estado de São Paulo Só que é São feriado Paulo. amanhã. Verdade, só estado de São Paulo. Bom, boa volta, né? Obrigada, Bom retorno. A obrigada, Valéria tirou sim. aí, falou, as últimas semanas, descanso merecido, um Verdade. ritmo mais devagar de trabalho. Agora é férias das crianças, depois acabou, já foi meio ano, aí né, Tati? já foi, passou, não? Muito Voou. rápido, voou. Muito Volte rápido. sempre, tá? Volto Tendo sim. oportunidade, venha nos Pode visitar. deixar, vem sim. Gente, vou fazer mais um intervalo rapidinho, tempo de tomar aquele copo d'água e na sequência a gente volta. Ainda hoje tem mais uma receitinha deliciosa, tem mais uma dica de arte sensacional e dicas de empreendedorismo para você arteira que quer criar o seu negócio. Até já!